Você ficou em pé para o louvor. Caso queira ficar em pé para ler a Bíblia, alguns gostam, fique à vontade, tá? Obrigado. Atos 10, quero ler de 1 a 8. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Fazia muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros à cidade de Jope e mande chamar a Simão, que é também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo o que ocorrera, mandou que fossem à cidade de Jope. Oremos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo louvor cantado, palavra do Senhor cantada. Obrigado porque estamos aqui, Deus. Eu não tenho condições de alimentar espiritualmente ninguém, eu não tenho condições de falar ao coração de ninguém, sou limitado, muito limitado, preciso da unção do Senhor, da ajuda do Senhor. Se de fato o que o Senhor colocou no meu coração é algo urgente para a igreja, é algo necessário para a igreja, eu peço ao Senhor que os corações sejam quebrados diante da sua graça, que tenhamos o desejo de abrir o nosso coração e dizer: Deus, fala conosco na noite de hoje. Então transforma esse momento num momento nutritivo, onde a alma encontra força, onde a mente encontra renovo, onde tua palavra possa se fixar e a gente entendê-la de fato e de verdade. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito contrário ao teu Espírito Santo, toda palavra que possa se levantar sobre a tua palavra, que a tua palavra permaneça em nós, que a tua palavra crie raízes em nós, e que na noite de hoje o Senhor fale conosco mais uma vez, apesar de mim. Se algum irmão tiver dificuldade em me ouvir, eu sei que é difícil. Todo domingo o pastor encontra falando: é tão difícil para mim, como é difícil para os meus irmãos ouvirem. Mas o Senhor é o Deus de novidades, o Senhor é o Deus que usa a sua palavra, o Senhor usa os instrumentos mais imperfeitos para que a tua palavra prevaleça. Essa é minha oração, Deus. Tem misericórdia de mim, apesar de mim, fala aquele que veio aqui nessa noite, desejoso de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta. O livro de Atos é um livro muito importante. Todo domingo eu tenho lido um versículo. Há muito tempo eu prego assim, leio um versículo e a gente medita nele. Mas hoje eu gostaria de ler mais textos bíblicos. Esse é o nosso texto. Daqui a pouco eu entro nele. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta aos irmãos. Existe diferença entre frequentar os cultos da igreja e ser membro da igreja? Domingo passado nós pregamos sobre o dever de frequentar a igreja, amar a igreja, as causas por que não frequentamos, nossas decepções e as bênçãos que se tem ao frequentar. E essa pergunta: existe diferença em ser membro de uma igreja e de frequentar os cultos de uma igreja? Sim, existe diferença, desde que a gente entenda que ser membro de uma igreja não
significa assentar no banco para assistir culto. Isso a gente faz em casa, pela internet, isso a gente faz em casa, na televisão, ouvindo um pregador. Quando a Bíblia se refere à membresia, a frequentar um culto, a participar, ela está enfatizando a ordem e o dever de ser proativo, ativo, participante. A gente precisa entender que a gente não vem assistir culto, a gente vem para fazer o culto, cultuar a Deus. Há uma grande diferença. E domingo passado vimos isso na carta aos Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar, de frequentar os cultos, de participar. Mas a ideia de frequentar é: eu vou para a igreja com o coração aberto, e porque eu sou membro da igreja, eu abro meu coração para aprender, seja na EBD, seja em grupo familiar, seja no culto à noite. Eu quero crescer, eu quero aprender a cada dia, a cada momento. Então existe uma diferença muito grande em participar. Bom, no livro de Atos, a gente tem o chamado 4 Pentecostes. O que é um Pentecoste? Atos 2, você tem quando o Espírito Santo desceu. A igreja sempre existiu, mas a igreja começou a sua era com a presença do Espírito Santo em Atos 2. Só que nós temos 4 Pentecostes, se assim podemos dizer. Acompanhe comigo. Atos 2, você tem o Pentecoste judeu, onde o Espírito Santo veio para morar em definitivo na vida dos homens. Atos 8, você tem o Pentecoste samaritano, onde o povo judeu tinha um problema racial com o povo samaritano, e o Espírito Santo veio para quebrar as diferenças raciais. Em Atos 10, você tem o texto que a gente lê, chamado de o Pentecoste gentílico. O Espírito Santo vem para quem é do mundo, para quem nunca teve experiência com Deus, para quem ainda não conhecia Jesus, para gente pagão. E você tem em Atos 19 o Pentecoste dos confins, quando o Espírito Santo vem lá no grupo de discípulos e vai ensinar a universalidade da igreja. Eu queria percorrer um pouquinho na Bíblia até eu chegar aqui no meu texto para você entender o que eu quero dizer. Porque nos 4 Pentecostes está registrado o padrão normativo de alguém fazer parte de uma igreja. Por exemplo, se eu perguntar a você: existe uma norma para quem quer se integrar à igreja de Cristo? Sim, existe uma norma, e ela está registrada nos 4 Pentecostes. Eu quero mostrar e aí lançar alguns requisitos para você me entender. Vou começar em Atos 2. Se você quiser voltar às folhas da Bíblia, vai lá que eu vou lendo e você acompanha comigo, tá? Vou fazer um pouquinho de leitura bíblica para depois apresentar a mensagem que eu estou querendo. Bom, em Atos 2, as pessoas estão ali, o Espírito Santo não mora dentro do crente ainda, porque Jesus sobe aos céus e o Espírito é para ser dado. Então, quando se diz Pentecostes, porque 40 dias Jesus ficou aparecendo para os discípulos, indo, aparecendo, desaparecendo, e aí depois, com mais 10 dias de espera, o Espírito Santo desceu. Pentecoste, 50 dias, e o Espírito Santo veio para ficar na ausência de Jesus. Bom, você tem ali toda a igreja reunida, todos os judeus reunidos, e o texto diz assim: todo Israel deve saber isso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Pedro pregando em Atos 2, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando eles ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro: então nós matamos a Jesus, o que é que a gente faz se Ele é o Senhor e Salvador? Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados todos vocês em um nome de Cristo, por causa de Cristo, para que haja perdão de pecados, e vocês vão receber a presença do Espírito, ou o dom do Espírito, pois é uma promessa para vocês e para vossos filhos. E aí Pedro diz: salvem-se desta geração perversa, corrompida. Os que aceitaram a palavra foram batizados, e naquele dia houve 3.000 pessoas que entraram na igreja de Cristo.
Qual o padrão normativo que a gente tem aqui? É claro, e você vai entender. Primeiro, há um chamado. Deus está trabalhando no coração das pessoas. As pessoas estão ouvindo. Não foi Pedro que converteu as pessoas, foi o Espírito Santo que fez a obra. Então há um chamado, há uma pregação do Evangelho, há gente ouvindo o Evangelho. Pedro está dizendo: vocês mataram o Salvador da vida, vocês precisam agora entender que Ele é Salvador e Senhor. Então há um chamado, há uma pregação do Evangelho, há uma regeneração, um toque interno do Espírito. O Espírito Santo está tocando a vida das pessoas, há uma conversão, as pessoas reagem ao que Deus está falando para elas, e aí elas então se comprometem em arrependimento. Que é arrependimento? Tristeza profunda. Elas querem parar de pecar, elas querem abandonar a vida que viviam e voltar para Cristo, e elas passam a crer e confiar em Cristo como Salvador e como Senhor. Como consequência, elas são batizadas com água, e aí vai fazer o batismo na vida delas com água ou em água, e elas recebem o dom do Espírito Santo, e aí elas seguem servindo a Deus por todo o livro de Atos. Este é o padrão para alguém que quer entrar na igreja de Cristo. Ok, acompanhe comigo Atos 8, o Pentecostes samaritano. Diz assim a partir do verso 12: quando, porém, deram crédito a Filipe, que pregava o evangelho do reino de Deus em nome de Jesus Cristo, eles iam sendo batizados. Assim, homens como mulheres ouviam que os apóstolos estavam em Jerusalém, em Samaria, receberam a palavra, enviaram para lá Pedro e João, e eles descendo, oravam para o Espírito Santo vir, porque não havia descido ainda em nenhum deles. Então colocavam as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Eles, porém, haviam testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram os samaritanos. Quando você está nesse segundo texto, qual o padrão normativo para fazer parte da igreja? Bom, Atos 2 é a igreja de Jerusalém. Havia uma racha de judeu e samaritano. Então Pedro e João tinham que ir para lá, porque o evangelho é para todos. O evangelho não é para um grupo racial, o evangelho é para todo mundo, não é? Mas havia uma briga entre o judeu, considerava o samaritano como um cachorro. Historicamente não se davam, não conversavam, mas o Espírito vem. Qual o padrão normativo? Alguém está pregando o evangelho e falando de Jesus. As pessoas estão ouvindo o evangelho, elas estão crendo em Jesus. O Espírito Santo está trabalhando dentro delas, há um toque interno, e quando o Espírito toca dentro, a gente reage ao Espírito e a gente arrepende do que a gente faz. A gente arrependendo, sentindo tristeza, amargura pelo que a gente faz, cremos em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor, e crendo em Jesus Cristo, eles são batizados com água e o Espírito Santo desce na vida deles. Percebe o padrão? Repete novamente. Agora acompanhe comigo, vamos lá para Atos 19. Vou pegar primeiro Atos para me voltar no texto nosso. Aqui você tem o Pentecostes dos confins, que o Evangelho veio para a universalidade da igreja, para o mundo. Não era só para o judeu, para Jerusalém, para Samaria, mas era para todo mundo que quisesse. Pois bem, diz o texto, Atos 19, 1-7, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, encontrou alguns discípulos ali e fez uma pergunta para eles: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram: não, nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo pergunta: em que vocês foram então batizados? Eles: nos batismos de João, o batismo lá do judeu. E Paulo diz assim, pergunta se eles creem, realizam o batismo de arrependimento, eles são batizados em nome de Jesus, impõem as mãos sobre eles e o Espírito Santo vem sobre eles e eles recebem a graça de Deus. Qual é o padrão para se entrar na igreja de Cristo? Ouvir o Evangelho, alguém está pregando, a pessoa está ouvindo, o Espírito Santo está chamando por dentro, está convencendo dos pecados, está mostrando a realidade, essa pessoa passa a se arrepender, crê que Jesus Cristo é a única saída, há uma oração, entrega a sua vida e o Espírito Santo desce e eles são batizados em água. Então é muito claro o padrão
normativo para a gente entender. Agora volta para o texto que eu li, Atos 10, por gentileza. Aqui é o Pentecoste que mais se assemelha com a gente, porque Cornélio era um homem romano, era um homem pagão, era uma pessoa que não conhecia Deus, mas ele teve simpatia pela religião dos judeus, e ele fazia as orações dele mesmo sem conhecer. Ele dava esmola, era um homem justo, era um homem piedoso. Deus se agradou tanto do comportamento dele, que Deus falou assim: eu tenho que salvar esse homem. E aí, numa oração que ele faz, ele recebe uma visão, e essa visão diz para ele: vai lá, dá até o endereço, né? Quando Deus quer, ele faz mesmo, né? Vai lá na cidade de Jope, procura um homem chamado Pedro. Ele está numa casa de um cara chamado Simão. Esse cara trabalha com couro, chamado curtidor. A casa dele é na beira do mar. Só faltava dar o nome da identidade, né? Vai lá, chama ele, porque ele tem que falar para vocês o que você precisa para ser salvo. Porque só ter um comportamento bom, não roubar, ser piedoso, ajudar os outros, dar esmola, não resolve. Tá, na mesma hora, Pedro está lá nessa casa pensando antes de comer, está um pouco com fome. Deus dá a ele uma visão. Você vai ler Atos 10, Atos 11. Ele vê um lençol descendo, tem um monte de animais que o judeu não come, e ele ouve uma voz e diz: mata e come. Pedro diz: não, senhor, nunca comi nada imundo, nada sujo, não vou comer. E a voz se falou por várias vezes, 3 vezes se eu não me engano, e o lençol voltou para cima, e ele ficou pensando: o que é isso? E quando ele pensa, os funcionários do Cornélio, que é pagão, chega na casa, procura por Pedro, e o Espírito Santo fala para Pedro: desce, porque tem uns homens aí, eu que mandei, você vai com eles, porque você vai ser chamado lá para pregar. Quando chega lá na casa deles, Pedro fala: por que vocês me mandam chamar? O que Cornélio fala para ele? Conta toda a história. Eu estava orando, às 3 da tarde, vi um anjo, o anjo me deu a casa que você estava, seu nome, quem era seu hóspede, o que você estava fazendo, ele mandou te chamar, porque você tem que falar algo para mim que eu preciso ser salvo. Qual é o padrão normativo? Pedro prega o Evangelho, anuncia Jesus Cristo, fala. O padrão normativo é: Deus incomoda o coração, vai tendo um toque interno, a pessoa vai ouvindo, vem alguém, prega o Evangelho, a pessoa ouve, a pessoa reconhece que é perdida, que precisa de Deus, então abandona os seus pecados, diz: Deus, eu sou miserável, confia que Jesus Cristo é o Salvador. Pedro falou: olha, esse Messias é o Salvador, ele crê. E aí Pedro fica com dúvida ainda: será que eu vou batizar ele? Porque fazia parte. O que aconteceu em Atos 11, Atos 10? Diz que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo se antecipou e derramou na vida desse Pedro. Uai, sobre o pagão, sobre o mundano, a mensagem que eu tenho de Deus vale para a pessoa que não é dentro da igreja? Vale. O Espírito Santo veio para eles. E Pedro diz assim: como que eu vou negar a água para quem já recebeu o Espírito? Qual o padrão normativo de se entrar na igreja? Há um toque do interno do Espírito Santo. Ele usa pessoas, as pessoas ouvem a pregação do Evangelho, as pessoas se conscientizam que estão perdidas, as pessoas se arrependem dos seus pecados, elas creem em Jesus Cristo, elas são batizadas em água e elas entram para a igreja de Jesus Cristo fundada na terra. Esse é o processo normativo. Quando você pega mais exemplos, por exemplo, no livro de Atos 8, Filipe, o eunuco, e no livro de Atos, capítulo 9, Paulo, o apóstolo, eles ouvem o Evangelho, têm uma visão, se convencem de que são pecadores, entendem o Evangelho, o Espírito Santo fala na vida deles e diz: eu quero, porque quando o Espírito Santo toca dentro da nossa vida, não tem como dizer não. Se o Espírito Santo estiver falando com você hoje aqui, e ele está, e dizendo: eu preciso salvar você, eu preciso tirar você de uma geração perversa e colocar você em vida eterna, não tem jeito de a gente falar não. Quando Deus trabalha, a gente reage de forma positiva. Então o processo normativo é: sempre existiu e existem 2 reinos espirituais, o reino das trevas e o reino da luz, o diabo e Deus. Sempre existiu. O apóstolo Paulo diz assim: quem se converte é libertado do império das trevas, transportado para o império da luz, onde reina Jesus no seu amor. Então,
Como alguém se torna membro de uma igreja de Cristo? Fazer a síntese novamente para você entender, e aí eu quero sintetizar mais ainda os passos. Há um toque interno. O Espírito Santo coloca no seu coração o desejo de ouvir uma palavra. Ou você está lendo alguma coisa, ou alguém conversou com você, e você ouve uma voz e começa a sentir que você é vazio, que eu sou vazio, que a gente precisa de Deus, que Deus é muito mais do que a gente é muito limitado. Aí Deus usa alguém para pregar para a gente e falar de Deus. Aquilo que a pessoa fala queima no coração da gente, e a gente começa a entender que a gente é vazio mesmo, miserável, pecador, que não há solução para a gente. E alguém apresenta Jesus e diz: olha, Ele é o Filho de Deus, Salvador e Senhor, viveu na terra e veio para nos dar a vida eterna. E você diz: uai, isso é verdade, eu nunca aprendi isso. Você arrepende do seu pecado, olha para dentro de você e se vê muito sujo, muita coisa que fez errado. E aí você olha para Jesus e vê que tem alguém que é luz, que ilumina as trevas da sua alma. E você diz: eu creio nele, eu confio nele, eu quero acreditar e viver para esse homem. E aí você então professa isso na frente de todo mundo. O Espírito Santo vem, habita dentro de você, e você diz: eu quero ser batizado nas águas, porque eu quero dizer para todo mundo que eu faço parte da igreja de Cristo. Então, é claro no texto que Deus chama as pessoas. O que é igreja? Igreja, eu quero definir assim: são chamados para fora. Deus chama você para fora do mundo e te coloca dentro da igreja espiritual, que é o corpo de Cristo, e te devolve para o mundo, para você pregar o evangelho para as pessoas que estão no mundo. Então Deus tirou você. Há uma diferença. Deus tira você das trevas, coloca na luz e te devolve lá nas trevas, para você iluminar e mostrar quem mudou a sua vida. Sempre existiu e sempre existirá. Agora a igreja de Deus está limitada aqui dentro, na Shekinah? Não, a igreja de Deus está sobre a face da terra. Todo mundo que ouviu o evangelho, que creu em Jesus Cristo e confiou a sua vida, que olha para dentro de si e se vê miserável pecador e que precisa de Deus, e que se arrepende dos seus pecados e confessa os seus pecados e crê nele como Salvador e Senhor, recebe a vida eterna, e onde tiver uma igreja de Cristo espalhada na terra, é batizado nas águas e recebido como filho de Deus. Agora, o portal, como eu sei que uma pessoa é membro da igreja? Pelo batismo. Quem tem Jesus quer se batizar. Quem tem Jesus quer se unir a uma igreja local, porque esta igreja faz parte da igreja de Cristo na terra. Ela não é a única, mas ela faz parte. E se você está aqui, o seu desejo é: bom, eu ouvi alguém pregar, eu sei que eu sou pecador, miserável e preciso me arrepender. Eu creio que Jesus Cristo é Salvador e Senhor da minha vida, e é a vida eterna. Eu confio nele, eu quero ele, eu o amo, e eu vou falar dele. Então eu quero, me batizem por favor, porque eu quero dizer para todo mundo que eu amo Jesus de Nazaré e preciso ser salvo. Esse é o processo, ok? Então o que eu quero mostrar para os irmãos é que a entrada no reino de Deus é feita pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Batismo não salva. Batismo não vai salvar ninguém. Igreja não vai salvar ninguém. A gente batiza as pessoas na igreja porque a gente entende que a alma delas foi mudada pelo poder do sangue de Jesus, que elas creram e que Deus tirou as trevas e derramou luz, e que Deus habita na alma. Mas quem tem luz na alma quer procurar um lugar de luz, uma igreja que tem mais luz, que tem gente que ama Deus, e juntos vamos acender uma fogueira espiritual, iluminar e dizer: nós pensamos diferente, nós não pensamos como a sociedade pensa. Não estamos dizendo que somos melhores do que eles, mas estamos dizendo que pertencemos à igreja de Jesus Cristo que está sobre a terra, e que queremos imitá-lo, pregá-lo, amá-lo e viver por amor a ele. É assim que a gente entra, e a gente não tem vergonha. Agora, a entrada visivelmente na igreja, ela é feita pelo batismo. Ninguém será membro de uma igreja se não passar pelo batismo nas águas. Então, deixe-me sintetizar, porque aí eu vou dar para você 7 passos de como fazer parte da igreja de Cristo. Vou sintetizar novamente. O que nós esperamos de uma pessoa que entra por essa porta? O que nós esperamos dela para que ela seja membro desta igreja e membro do corpo de Cristo? Bom, nós esperamos
o processo normativo, esperamos que o Espírito Santo esteja trabalhando dentro dela. Quer ver eu te mostrar uma coisa? Você tomou a decisão hoje de vir aqui nesse culto. Verdade ou mentira? Alguém veio obrigado? A esposa não pressionou? Vamos lá? Não? Ou o marido não pressionou? Talvez tenha filhos obrigados que vieram porque os pais falaram, você vai. Mas filhos têm que obedecer mesmo. Você escolhe roupa para eles, você dá nome para eles, você dá comida para eles, você dá limite para eles. Então também você pode definir a vida espiritual deles. Quando crescer, o problema é deles. Mas enquanto for menor, a gente que manda mesmo, né? Então, vou tirar os filhos aqui, porque se você veio obrigado, tá certo, tem que vir mesmo. Você é filho, pai manda, mãe manda. Mas adultos que estão aqui, vieram obrigados? Não vieram. Quem é que tomou a livre decisão de vir nessa noite? Você pode dizer, eu? Não é verdade. Quem tocou no seu coração para você vir nessa noite foi o Espírito de Deus e foi Ele quem te trouxe. Amém, glória a Deus. Mas como é que eu sei disso? Porque você reagiu dizendo, eu vou na igreja. Porque quando Deus fala, você diz, eu quero. Se fosse só por você e só por mim, eu não ia estar aqui hoje. Sabe por quê? O homem quer estar em outros lugares, menos na casa de Deus. Porque há em nós uma tendência de querer todas as outras coisas, menos as coisas de Deus. Quando a gente tem vontade de orar, eu estou com vontade de orar. Não, mentira, você não está com vontade de orar. O Espírito Santo colocou vontade dentro do seu coração. E você está dizendo, oh Deus, que fogo é esse? Eu quero orar. O Espírito Santo toca em nós. E você está dizendo, eu quero ir. Porque se Ele não tivesse falado na sua vida, você não estaria aqui hoje nessa noite. Portanto, quem te trouxe aqui foi Deus, não foi você que veio porque quis. Você reagiu a isso. Mas isso foi por dentro, ninguém sabia. Por fora, você veio. Você tomou a decisão de vir, não é verdade? O Espírito Santo começou a trabalhar e Deus vai falando no seu coração. E conversão é isso. Conversão é eu dizer sim para aquilo que Deus está fazendo dentro da minha alma. Não tem jeito de converter se Deus não fizer na minha alma. Deus muda a nossa alma por dentro. E a gente diz, Deus, obrigado, porque eu estou vendo como eu preciso ver. O Rodrigo iniciou o culto dizendo que nós precisamos ver a gente como Deus nos vê, não como a gente se vê. Não é verdade? Então Deus foi trabalhando. E aí o que acontece? Nós esperamos que quem quer ser membro dessa igreja, do corpo de Cristo, que ele tenha arrependimento. O que é arrependimento? É olhar para você e não se ver como o salvador da pátria, mas o miserável da pátria, o mais perdido entre os homens, entre as mulheres. Você não é bom. Eu até brinquei hoje com o irmão da igreja. Ei, irmão, eu gosto de você, você é bom. Não, pastor, bom é só um. Só um que é bom, Jesus Cristo. Mas você diz, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu dou exemplo. Isso não é sinal de bondade. Existe maldade no nosso coração, existe perversidade no nosso coração. Se Deus deixar, a gente faz coisas piores do que a gente imagina. Tem hora que você pensa cada coisa, dá vontade de fazer cada coisa, você fala, meu Deus do céu, eu vou mudar, se eu tirar isso aí da minha cabeça, senão eu vou fazer besteira. Então nós esperamos que o arrependimento coloque no seu coração um desejo assim, se Deus não fizer, eu estou lascado. Isso é arrependimento, é tristeza. Você quer voltar, você quer dizer, eu preciso mudar de direção. O que nós esperamos é que o Espírito Santo seja derramado na sua vida, que você se batize, que você não tenha vergonha de dizer quem você é, porque quem é de Jesus, conta para todo mundo que é de Jesus, não importa o que os outros vão pensar, ok? Então deixe-me dar alguns requisitos que a igreja Shekinah, ou a igreja de Cristo, requer para quem quer se unir a ela na terra, e é biblicamente falando isso. Primeiro, você tem que crer que todo ser humano é nascido em pecado, é maldito em corrupção. A gente tem uma criancinha aqui, uma neném. Você vai olhar e falar assim, olha que anjinho. Não é anjinho, é ser humano. Ser humano é diferente de anjo, gente. Anjo não tem pecado. Só os que pecaram e caíram, que a Bíblia fala que tornaram-se os demônios. Se você pegar uma criança, menor que seja, e a hora que ela estiver irritada ou querendo mamar, ela começa a bater a mão para tentar acertar o rosto da mãe. A tendência humana é pecaminosa.
A criança não sabe discernir entre o errado e o certo, então ela peca sem saber, mas ela faz parte de uma natureza de víbora. Há veneno no nosso coração. Não existe na face da terra nenhum ser humano livre de pecado, de erro, de maldade no coração. E não existe nenhuma parte do ser humano, alguma parte, um órgão que está livre de pecado. Não existe. É tão interessante que a gente pensa que é só o coração. Um dia, conversando com um irmão, que ele está aqui presente, ele diz assim: eu achei interessante a ideia dele, que devia ter uma política no Brasil para fazer doação dos órgãos, pena de morte e doação dos órgãos, de quem não tem mais jeito, ajudar os outros, é uma maneira de ajudar. Aí alguém falou para mim assim: mas aí eu vou ficar com o coração de um assassino? Entende? A natureza humana é pecaminosa, toda a natureza. Só existiu um homem, aliás, existiu 3 pessoas que viveram na face da terra que não tinham pecado. Primeiro, Adão e Eva. E por um tempo, porque Deus falou assim: vamos fazer um teste, eu quero ver se você vai. Eles eram perfeitos, mas se obedecessem, Deus ia confirmá-los na obediência e na santidade. Adão e Eva tiveram a oportunidade que nós nunca vamos ter, mas eles caíram e erraram. E quem foi o outro homem? Jesus de Nazaré, o segundo Adão. Não há nenhum erro, nenhum pecado na pessoa de Jesus revelada. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia sobre quem é Jesus, como ele fazia, o jeito que ele vivia. Todos os psicólogos e psiquiatras vão dizer: esse cara é formidável, não existe esse cara. Como é que a gente inventa um personagem tão bom se a gente é tão mau? Então nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Que desceu do céu, pegou uma barriga de aluguel de Maria, é semente da mulher e não do homem. Nós somos sementes do homem, porque não existe possibilidade de uma fecundação sem o espermatozoide do homem. Mas Adão, ou Jesus, é semente da mulher. Gênesis 3,15. Então ele viveu na terra sem pecado, porque ele é Deus encarnado. Jesus é o padrão de humanidade. Você quer aprender como ser homem, como ser mulher? Olhe para Jesus de Nazaré. Olhe para ele, como ele viveu, as coisas que ele fez. Leia as histórias e tente ver se tem algum pecado nele. Então nós exigimos que todas as pessoas que queiram se unir à Igreja de Cristo, que elas reconheçam que Jesus Cristo é Salvador e Senhor da nossa vida. Ele é aquele que dá rumo para a humanidade perdida. Esse é o requisito. Em nós não há solução, mas em Deus a solução para nós. Terceiro requisito: a pessoa que se unir, se desejar unir à Igreja de Cristo, deve encarar a Bíblia como a palavra de Deus e não como um livro apenas escrito qualquer. Para nós cristãos, a Bíblia é a única palavra de Deus, é a voz de Deus. O que escrito está serve para nós até os confins. E tudo que Deus diz que é está na Bíblia, e tudo que a Bíblia diz que Deus é, Jesus faz. Alguém já disse: mas a Bíblia foi escrita por homens. O nosso professor de escola dominical que um dia falou uma coisa interessante: você queria que um animal tivesse escrito a Bíblia? Aí, se aparecesse um animal que escrevesse a Bíblia, a gente diria: esse Deus é maluco, escolhe animal para escrever para o ser humano. É lógico que a Bíblia foi escrita por homens, mas o Espírito Santo trabalhou na vida desses homens, e o que aqui escrito está isento de erro, e é o registro histórico para mostrar para a gente como a gente deve viver. A Bíblia é a voz de Deus, gente. Glória a Deus. Infelizmente, nas igrejas, a pessoa está atribulada, está angustiada, ela procura uma campanha. Uma igreja está fazendo uma campanha para ir orar. Se você pegar a palavra de Deus, entrar no seu quarto e falar assim: Espírito Santo, fala comigo, traz a voz de Deus para a minha alma, e comece a ler a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo vai falar no seu coração, vai trazer a vontade de Deus, porque a Bíblia é viva, ela é linda. Tem erros nela? Tem, todo livro religioso tem, mas os erros que tem nela não confundem o conteúdo dela. São erros de tradução,
são erros de cálculo. A pessoa fala tantos anos em tal lugar, aí tem anos a mais, erra algumas informações, mas não muda o seu conteúdo. O conteúdo dela é atual. Por isso que quem lê a Bíblia, não sei se vocês todos leem, mas quem lê a Bíblia começa a ler e diz: nossa, mas esse negócio parece que encaixou tanto na minha alma. Como é que sabia que eu estava passando por isso? Porque ela é atual, ela é a voz de Deus. Na igreja de Cristo sobre a terra, a Bíblia está acima do pastor, acima da igreja terrena. Se eu chegar aqui e começar a pregar uma coisa que não tem na Bíblia, você não tem obrigação nenhuma de ouvir, nada. Só a palavra de Deus serve para nós. A Bíblia é a palavra de Deus, e nós esperamos que quem entre para a igreja se submeta a sua vida à palavra de Deus. Se ela diz que algo é pecado, então algo é pecado. Se ela diz que a gente tem que mudar, então a gente tem que mudar. Não é dar um jeitinho de mudar o que ela ensina para nós. Quarto, e eu já estou caminhando para o fim, nós esperamos que toda pessoa que quer se unir à igreja de Cristo sobre a face da terra, que ele entenda que precisa de santificação. Porque nós não somos perfeitos. Um dia eu estava orando com uma pessoa, ela disse: eu estou querendo Jesus na minha vida, como é que eu faço? Falei para ela, orei com ela. Quando eu orei, terminei e abençoei, ela disse: só isso, minha vida mudou? Eu não, sua vida não mudou, porque a vida cristã não é mágica. A vida cristã se muda no viver até morrer, entende? Você não se torna perfeito por decidir por Jesus, mas você se torna um desejo muito grande de aperfeiçoar e cada dia acertar. Não dá para viver do jeito que vivia mais, não dá para mentir e continuar sendo mentiroso. Mas se tiver esse defeito, Deus, eu preciso mudar. E por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro 3,15, o único versículo que diz que a gente tem que santificar a Cristo. Lá diz assim: antes, santificai a Cristo nos vossos corações. Ué, mas se Cristo é santo, por que ele precisa ser santificado? A tradução do versículo é: agora que vocês fizeram uma decisão por Jesus, crie oportunidades na vida de vocês para que Cristo seja honrado na vida de vocês. Então, não tem como dizer eu sou cristão e amo Jesus e viver do jeito que eu vivia antes, fazendo um monte de coisas erradas que a Bíblia condena, não tendo arrependimento, não tendo tristeza e não se esforçando para mudar. Então, santificação significa: eu vou conformar a minha vida à vida cristã e à forma que a Bíblia está dando. Existe um padrão. Então Deus não vai pegar o padrão e abaixar. Quando a gente está brincando com uma criança menor, ou pula corda, ou alguma coisa, a gente abaixa para ela conseguir, que ela é pequenininha, para a gente ensinar. Deus não vai abaixar aquilo que Ele diz que é verdade, para você conseguir aprender e depois ele subir. O padrão de Deus continua do mesmo jeito, gente. Então, preste atenção, aonde começa a santificação? A santificação começa na autodesilusão. Nós somos muito iludidos, pessoal. Nós achamos que somos o cara, o bambambam da história, achamos que podemos muita coisa. Quando você olha para você e começa a perceber que você está lascado, que eu estou lascado se não tiver um encontro com Deus, e você começa a olhar e ver, cara, eu não dou conta de viver a vida cristã. Aí você começa a enxergar Jesus na história. E aí você começa a dizer: Jesus, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso de você na minha casa. Mas enquanto você acreditar que você pode resolver todos os seus problemas, você não vai ver Jesus na história. Depende da gente. A gente espera que quem venha para a igreja de Cristo entenda os seus limites e creia que a partir de agora quem manda na sua vida é Jesus Cristo. Amém. Uma vez eu li uma frase, eu acho interessante, que Deus não vai salvar a ninguém do qual Ele não possa ser Senhor. Tem gente que quer Jesus o Salvador, né? Toda hora que tiver um problema, o Salvador está para te ajudar. Mas não quer Jesus o dono da vida, aquele que diz: muda,
aprenda, reconheça, arrependa-se, volte. Mas Jesus é um só, Salvador e Senhor. Não dá para separar as duas coisas. Não dá para separar as duas coisas, né? O Senhor fala a nossa vida. Existe um filme, se eu não me engano, chamado A Viagem. Eu sempre erro o título do filme, um filme cristão, já mencionei ele aqui. E no enredo do filme, um teólogo está escrevendo um livro com a temática o seguinte: ele quer ensinar os valores de Deus para a sociedade lá fora, sem dizer que são os valores de Deus. Ele quer colocar os princípios bíblicos para serem princípios éticos, sem falar que é Jesus que ensinou. Boa estratégia, né? Aí um dia, ele conversando com um professor que estava orientando sua tese, o professor diz: você não pode fazer isso. As pessoas precisam saber quem é o Senhor. Elas têm que saber quem é que manda. E aí um dia, ele brincando com a criança estava roubando alguma coisa no quintal, e ele pegou no ombro da criança, sacudiu ela e falou assim: você não pode fazer isso, roubar. E a criança olhou para ele e disse: quem disse? E aí ele fica parado, e aí o enredo vai continuar do filme. Ou seja, se a gente não tem um Senhor, quem é que vai dizer o que é certo e errado para a nossa vida? Se a Bíblia não vale, então vale o quê? O meu gosto? A opinião de onde eu frequentar? Então quem quer se batizar e unir-se à igreja de Cristo e dizer eu sou cristão, precisa entender que Satanás não está nem aí se você vem na igreja ou não. Você pode frequentar e vir na igreja todo domingo, e Satanás não vai se incomodar. Mas quando você ajoelhar e disser: a minha alma está dobrada diante do senhorio de Cristo, Ele é dono da minha vida, comprou minha alma, eu pertenço a Ele, Ele é dono da minha casa, eu vou servi-lo até o fim, Satanás se levantará contra você, porque Ele não quer que a gente tenha um Senhor da nossa vida, porque Ele oferece coisas para ser Senhor da nossa vida. Ele oferece dinheiro, Ele oferece prazeres, Ele oferece amizades. Então frequentar uma igreja não resolve nada, a não ser que você entenda que você faz parte de uma igreja que tem Jesus como Senhor da sua vida. Amém. Como Senhor da igreja, ok? Caminhando para o final, nós esperamos que quem quer fazer parte da igreja de Cristo, ele entenda a essência de Deus. O nosso Deus é um Deus comunitário. O nosso Deus não precisava criar a gente para se sentir acompanhado. A gente pensa que Deus era solitário, né? Imagine lá na eternidade, antes de criar o mundo, Deus sozinho. Não, Deus não é sozinho. Deus é um ser envolto na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. É uma família, é um ser, mas não é monopessoal, é tripessoal. A essência de Deus é diferente. Então Deus é comunidade, sempre foi comunidade. E Deus criou você e eu para participar da comunidade. Então quando você se converte, você diz assim: eu preciso frequentar uma igreja. Não é eu preciso. Você não cria comunhão, você entra na comunhão, porque Deus é família, Deus é comunhão. Não tem como viver o evangelho sozinho. Não, eu amo a Cristo, carreira sozinho, não vou seguir sozinho. Não, você precisa e eu preciso de uma igreja. Somos o fogão a lenha, e as brasas precisam uma da outra para se aquecer, para ajudar. E você acha muita gente intolerante e chata dentro da igreja, a começar do pastor. É verdade, e é por isso que eu preciso de estar lá. Se eu pudesse escolher só quem eu quero para ficar na igreja que eu sou pastor, eu ia fazer uma seleção, mas não posso, porque Deus me ensina através da sua vida. Deus me ensina através do seu erro. Deus ensina você através do meu erro. Nós precisamos de igreja. Então, espera-se que quem se converta e se comprometa com Jesus de Nazaré, participe com o povo, uma família santa, uma família que tem vontade de melhorar, que tem vontade de fazer as coisas certas. Eu quero terminar dizendo que espera-se de quem se une à igreja
que a boca dele e a vida dele seja uma proclamação do Evangelho de Cristo e do amor de Cristo. Gente, não tem como amar Jesus e ficar calado. Você tem que pregar Jesus, você tem que viver Jesus com as atitudes, com amor, com obra. Você tem que ter condutas e comportamentos adequados conforme a Bíblia. Você tem que ter humildade para pedir perdão quando você erra. As pessoas têm que ver Jesus em você e ver Jesus em mim. Não tem como esconder o sol. Diz a Bíblia que no céu não vai ter sol, porque o sol, Cristo será o sol, a luz que iluminará. Como é que você esconde a maior luz que já veio na terra e ela não vaza no seu olhar, não vaza na sua boca, não vaza no seu comportamento? Não tem como. Ou nós somos de Jesus ou nós não somos de Jesus. É uma decisão que a gente tem que fazer. E espera-se que as pessoas que queiram se unir à sua igreja sustente a sua igreja, sustente moralmente. Se você se declarar como um cristão e cometer um erro lá fora, de quem as pessoas vão falar mal? Em primeiro lugar, elas vão dizer assim: esse aí fala, mas não vive. Ser igual a ele eu não quero, é você. Em segundo, o lugar que você frequenta. Porque se vier fazer uma visita aqui, entrar e olhar e você, meu Deus, faz parte dessa igreja? Essa igreja aqui não escolhe bem o que ela quer, né? As pessoas pensam assim. Então é preciso sustentar a igreja moralmente. Isso começa em casa. Parar de falar mal da sua igreja para os seus filhos dentro de casa. Parar de comentar coisas que você não entende, problemas que tem que um menor não vai entender. Você precisa amar a sua igreja começando daí, porque se os seus filhos um dia precisarem, eles precisam entender que você congrega num lugar que tem amor, que tem graça, que tem defeito, mas que tem amor. Mas se eles se desviam e tem um problema, e depois eles vão voltar e falar: filho, vem para a igreja, eles vão dizer o quê? Para quê? Só ela veio falando lá, gente mentiroso, que o pastor é isso, que o outro é fofoqueiro, que o outro é aquilo. Não, irmãos, não venha iludido para a igreja. A igreja é um lugar que tem defeitos mesmo, mas nós estamos tentando acertar. Sustente a sua igreja moralmente, sustente a sua igreja financeiramente. A Bíblia requer, isso requer. Tem pastores que roubam, padres que roubam? Tem, mas a Bíblia requer. A Bíblia requer que você dê o dízimo, que não é seu, que não é meu, que é do Senhor, que você dê oferta, porque o dinheiro não é seu, é do Senhor, que você use o seu talento. Tem gente que tem talento, que sabe fazer tantas coisas bem feitas, pode doar o seu talento. Eu quero ajudar a igreja nisso, ajudar naquilo. Isso é se tornar uma comunidade que ajuda através da sua vida e tudo. E eu quero concluir dizendo então, lembrar aos que estão presentes que aderir a Jesus e a sua mensagem é também aderir à sua igreja. Atos 20, 28 diz assim: atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Não tem como você sair daqui dessa noite e falar assim: eu amo Jesus, mas a igreja é complicada. Não tem como. Que a igreja é de Jesus. Se você ama Jesus, você ama a igreja. Você tem que aprender a amar a sua igreja. Espera-se que cada pessoa que quiser se tornar membro da igreja de Deus, da família Shekinah, assuma esses compromissos que nós falamos. Seja um convertido. Encare a Bíblia como a palavra de Deus. Encare a participação na igreja como algo fundamental. Arrependa-se dos seus pecados e se santifique todos os dias. E a Bíblia diz assim, Apocalipse, e eu termino aqui. A Bíblia diz: continue o injusto a fazer injustiça, continue o impuro a praticar impureza, mas que o santo continue a santificar-se. Tudo pode estar dando errado. Você pode ir na igreja e ver um monte de coisa errada. Você pode olhar para o lado do trabalho e ver só corrupção, ser humano só a cada dia desumano. Erga a sua cabeça e diga: eu quero olhar para Cristo. Eu preciso melhorar a minha vida por causa de Cristo. Ele é minha luz, meu Salvador e meu Senhor. É ordem dele. Estarei na igreja porque ele ordenou, não porque a minha igreja é melhor.
ela pode ser a pior, mas eu preciso estar num lugar para me aprender sobre a igreja. É só aqui que a gente aprende os limites da gente, né? Morrer para o mundo é fácil e é difícil, mas morrer em comunidade é mais difícil. Porque quando Deus te salvou do mundo, tirou você do mundo, te deu vida eterna, é maravilhoso. Mas quando põe você na igreja, a gente tem que aprender a abrir mão de direitos. Você não pode ficar na igreja querendo fazer tudo que você quer. Vocês acham que eu faço tudo que eu quero como pastor? Não. Nós estamos juntos para aprender uns com os outros. Agora, não deixe na caminhada da vida espiritual que pessoas dentro da igreja atrapalhem a sua vida. Eu quero terminar dizendo que a instituição de Cristo, não há nada de errado com ela. Existe um autor, um americano que viveu em 1900 e alguma coisa e morreu em 2006, deixa eu tentar achar aqui o nome dele, Jaroslav Pelikan. Ele é historiador, escritor de mais de 30 livros da história cristã oriental, e ele diz uma coisa tão interessante. Ele diz assim na sua frase: tradição é a fé viva daqueles que morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. As pessoas estão dizendo hoje que a igreja é uma instituição furada, porque tem um monte de coisa errada nela. O problema não é a instituição. O problema é que tem pessoas dentro da igreja que têm uma fé morta, uma fé institucionalizada. Instituição não é o problema, mas institucionalização é o problema. É a gente achar que a Shekinah salva, e sair daqui, a Shekinah salva. Salva o quê? O que que essa igreja salva, meus irmãos? Que poder que essa igreja tem de salvar? Essa igreja é pecadora. Se não ajoelhar aos pés de Jesus Cristo, não haverá outra saída. Só Jesus Cristo salva, só Ele liberta. Então vamos ter uma fé viva, uma tradição. Qual é a tradição? A fé que nós temos vem da Bíblia, vem dos apóstolos, vem de Jesus. Tudo que Ele deixou é tradição. Ele ensinou. Tradição é isso, eu ensinar. Agora pegar a tradição e jogar na lata de lixo e dizer: isso não vale nada para nós, isso é institucionalização. Então eu quero repetir: tradição é a fé viva de gente que já morreu, mas tradicionalismo é a fé morta de gente que está viva. Eu espero que você esteja vivo em Cristo e tenha tradição e tenha coragem de assumir a instituição e diga: eu sou de Cristo, pertenço à igreja, honro a minha igreja, honro Jesus e honro a minha fé, e faço o melhor para que as pessoas tenham vontade de vir para cá para conhecer Jesus. Fale da sua igreja com amor, com alegria. Eu pertenço à igreja, à família Shekinah. Lá tem um monte de defeitos, a começar de mim, mas lá tem vontade de acertar. Queremos ser melhores a cada dia, porque Jesus se faz presente. Amém. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por este lugar, por esta igreja que tenta parecer um pouquinho com o Senhor. Muito obrigado. O Senhor é Salvador e Senhor desse lugar. As pessoas que ouviram tua palavra nessa noite, que estão interessadas no Evangelho, que querem fazer parte da igreja, que elas entendam isso. Há um toque interno do Espírito de Deus. Deus está chamando, está batendo nas portas dos corações. Deve haver uma resposta ao toque de Deus, e ouvir o Evangelho, e ouvindo o Evangelho devem crer que Jesus de Nazaré é Salvador e Senhor, e crendo que Ele é Salvador e Senhor, deve haver arrependimento, tristeza pelo pecado, mudança de vida, volta para Deus, e fazendo isso deve ter santificação, caminhar com Deus todo dia, e fazendo isso, recebendo o Espírito Santo, deve se batizar nas águas, porque o batismo é a porta, a entrada visível na igreja visível. Salva, Senhor, pessoas aqui hoje. Tem misericórdia de minha vida, tem misericórdia da igreja. Precisamos tanto do Senhor. Adoecemos, imitamos pecados à nossa volta. Muitas vezes a igreja está sujeita a pecar mais do que as pessoas lá fora, porque nós adoecemos.
Senhor, mas ajuda a gente a parecer um pouquinho mais com o Senhor. Ajuda a gente a querer um pouquinho mais de Jesus na vida da gente. E quando eu olhar para a minha igreja e perceber falhas e gente que está errando demais, desvia os meus olhos dessas falhas. Me faz olhar para o Senhor. Me faz olhar para as pessoas que estão acertando demais também, que estão caminhando com Deus, que estão tentando fazer a diferença nesse mundo tão corrompido, tão difícil. O Senhor tem palavra de vida eterna. O Senhor nos salvou dessa geração perversa e nos colocou no reino da luz para a gente iluminar essa geração. Faz a gente iluminar vidas que estão precisando do Senhor. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.